Boa tarde. Boa tarde. Agradecendo o convite, a Thaís, ao UDESC, o privilégio de estar aqui com o maestro Dino. Não é todo dia que se tem esse privilégio. Acho que o tema da conversa de hoje, do papel do intérprete como pesquisador. E talvez antes de entrar no papel atual do intérprete como pesquisador, eu quero voltar um pouco no tempo, antes do estabelecimento dos cursos de pós-graduação em música no Brasil, e falar de um assunto que hoje é considerado vanguarda da pesquisa em música, que é a relação compositor-intérprete, mas que no nosso país já há muito tempo era realidade. Falando especificamente do violoncelo, são incontáveis as obras de grandes compositores brasileiros que existiram graças a Aldo Parisot, graças a Iberê Gomes Grosso, e que tinham uma relação muito próxima com os compositores e que, hoje em dia, o Silvio Ferraz fala que é uma simbiose, que o intérprete quase que é coautor da obra por gerar a inspiração e por conduzir, de certa maneira, o processo. Pensando nos concerto número 2 de Vila Lobos, certo, por Parisot, e todas as obras que ele estreou no Rio antes de migrar para Yale, que aliás o Parisot está fazendo 100 anos ano que vem, e é o catedrático mais longevo da Yale, não brasileiro, geral. Então, da história da universidade, ele é o mais longevo. Continuou com uma classe de 22 alunos e dirigindo todo dia meia hora para ir da cidade dele até a Universidade de Yale, com muita energia. Com o surgimento dos cursos de pós-graduação, eu acho que os compositores de início estavam muito mais em casa com a produção científica do que os intérpretes, pela natureza reflexiva que a composição tem. E demorou algum tempo até os intérpretes entrarem no campo da pesquisa também, de pós-graduação. E apesar de até os anos 80 a simbiose ter sido muito grande dos compositores e intérpretes, com a disseminação de tantos bons compositores por todo o Brasil, teve um compositor que me confessou que nos anos 80 escrevia muita música eletroacústica pela falta de interação com intérpretes. Que nem sempre, apesar dos compositores terem se espalhado bastante pelo país, é mais recente que os intérpretes tenham se espalhado também. E intérpretes com a visão de que é importante estar em fase com a música do tempo em que vivemos. A música olha para o passado, mas não exclusivamente para o passado. No início dos anos 80, as pesquisas em performance e anos 90, elas não eram pesquisas ainda efetivamente de performance. Elas eram basicamente trabalhos de análise, em que os intérpretes faziam. O único problema com esses trabalhos a médio prazo é que eles não significaram muito avanço na área, porque nós, intérpretes, nunca vamos conseguir analisar as peças como os compositores, os musicólogos ou os especialistas da área. Mas podemos trazer contribuições na análise de outras formas, na visão de quem analisa a peça para tocar no palco, que é uma análise um pouco diferente, de visões diferentes. Com com o engajamento dos intérpretes na performance, na pesquisa em performance, novos eixos de interesse têm surgido. Primeiro, o interesse na performance propriamente dita. E aí tem o termo, que em alemão é melhor do que em qualquer língua, que é o Lampenfieber, que é a febre das lâmpadas, que é o que a gente sente quando entra no palco. Esse é um dos eixos da performance, da pesquisa em performance. Outro, memorização, especialmente as pesquisas do Chafin no Royal College de Londres, que tem apontado métodos de memorização que a gente tem usado como metodologia de pesquisa em performance. Então, e na música contemporânea, eu acho que duas vertentes principais, que uma é uma pesquisa relacionada às técnicas da música contemporânea, e outra, que segundo Silvio Ferraz é a vanguarda, que é a relação compositor-intérprete, que tem sido cada vez mais explorada nesses processos de pesquisa. Obviamente, para a música contemporânea, muitas vezes a parte técnica leva bastante tempo para se decifrar e para se entender. Eu me lembro de um processo muito prazeroso que eu tive num quarteto de cordas que tocava em São Paulo, o quarteto Camargo Barnieri, quando a gente
trabalhou as telas sonoras do Mestre Dino, e que o requerimento técnico é bastante alto para a peça, assim como o do primeiro quarteto também. A gente teve a oportunidade de gravar para o Projeto Centro Cultural de São Paulo, eu acho. Mas o processo técnico da música contemporânea acaba sendo uma demanda grande para o intérprete. Como fazer, né, Thaís? Como se alongar dentro do piano e ainda conseguir olhar para quem você está tocando, ou então como efetivamente realizar as técnicas. Então, uma parte grande dos trabalhos atuais se preocupam com isso. E tem dado muito subsídio aos intérpretes, porque tem, por exemplo, um pesquisador que hoje mora em Goiânia, mas que fez o trabalho dele de mestrado em Natal, fez sobre toda a obra de cello do Roberto Vittorio, que é algo que à primeira vista para o intérprete é complexo, mas que ele destrinchou, e hoje em dia essa pesquisa significou avanço na área, porque não é uma mera análise, mas é uma pesquisa muito aprofundada sobre como realizar aquelas técnicas todas, e mais do que isso, qual é a subjetividade implícita nas técnicas. E no caso do Roberto, tem que se entender o feiticeiro Bororo, não tem como fazer de outra forma. Na pesquisa da relação compositor-intérprete tem sido muito interessante, porque aí eu falo do ponto de vista do cello, brevemente, que o cello tem voltou a ser um dos instrumentos preferidos dos compositores brasileiros de várias gerações. Então, o mesmo fenômeno que aconteceu nos anos 50 e 60 está voltando à tona. E mais interessante ainda é a mistura do papel do compositor e do intérprete. No caso do Roberto Vittorio, não precisa nem falar, porque ele é violoncelista também, por exemplo. Mas se o Ferraz, que decidiu estudar o violoncelo para compreender melhor. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando com o colega Cássio, uma peça maravilhosa de cello, e quando eu recebi a peça semana passada, eu falei, mas esse negócio é perfeito para o instrumento. Aí me confessou hoje que ele está estudando cello, então ele conhece. Então, essa figura que está começando a ser híbrida do compositor e intérprete, um compositor que conhece o instrumento muito profundamente e que abre novas formas de expressão para o instrumento. Isso é extremamente interessante. Alguns pesquisadores estão indo até mais longe em dizer que nós, intérpretes, quando instigamos o compositor a escrever, que tem vários motivos de fazer isso. Não só por encomenda, mas muitas vezes até uma reação de um compositor de ver um concerto, de ter a vontade de escrever para alguém, ou que toca de determinado estilo, e já faz até a peça pensando nisso. E que nós temos, nesse processo, uma certa coautoria também. Uma coautoria que muitas vezes é uma colaboração mesmo dentro da peça, e que gera uma coisa interessante não só para nós pesquisadores, mas para os alunos das pós-graduações e das graduações pelo Brasil, que é primeiro, estar em fase com a música que está sendo escrita por várias gerações, mas que está sendo escrita hoje, mas também ter uma relação profunda com esse repertório. Que não é um repertório distante, por ser difícil tecnicamente, ou não ser exatamente o que as pessoas estão acostumadas, mas que com essa relação com os compositores e com toda a subjetividade e abstração que eles trazem ao processo, se torna uma atividade viva e que nos coloca em fase nos cursos de música com o que está acontecendo hoje em dia. Uma última coisa, eu sei que eu estou passando tempo demais, desculpa. Não, mas tá tudo certo ainda. Agora eu falo um pouquinho como coordenador do programa de pós-graduação em música da UFRN e das grandes experiências que a gente teve de estreias de vários compositores lá no programa. E um outro tipo de pesquisa que tem surgido também é a pesquisa do histórico dos intérpretes, mas não de um histórico só do viés musicológico ou viés de vida, mas quais são os conceitos que embasaram eles, quais são as histórias fantásticas. Eu não tenho um nome bom para isso ainda, estou chamando de etno-performance, porque não é um estudo só da etnografia deles, mas do que eles significam como conceito. Por exemplo, em Natal a gente tem essa história fantástica do Babini, que fez
uma escola tremenda de violoncelos, começando pelo alto, Parisot, que eu acabei de mencionar. Aliás, o primeiro instrumentista brasileiro a solar com a Filarmônica de Berlim, nos anos 40. Passando pelo Ítalo Babini, irmão dele, também foi uma figura histórica no violoncelo, o maestro Mário Tavares, também saiu da escola do Babini, que aliás, ano que vem comemoramos 90 anos de nascimento. Então, uma parte da pesquisa da UFRN tem se devotado a entender quais foram os fatores que, não só os fatos históricos, mas como é que o Babini fez esse milagre. O Natal, numa cidade de 20 mil habitantes, em 1907, sem internet, sem voo para lá, sem nada. Então, a pesquisa dos conceitos importantes para os intérpretes também começa a ocupar lugar dentro da academia agora. E o Babini é um dos exemplos, mas o próprio Parisot, né? Como é que o Parisot veio a ser o Parisot? E quais são os princípios norteadores dele? Um deles eu me lembro muito bem, quando eu estava estudando em Nova York. Infelizmente não podia tocar com o Parisot, porque eu estudava com o inimigo dele. O Shapiro, que era outro grande mestre, mas eram escolas muito diferentes, e eu vinha ter contato com o Parisot mais depois que me formei, não podia. Mas eu me lembro que eu escondido, às vezes ia ver os masterclasses do Parisot, e ele falava muito da importância do trabalho dele com os compositores. Que como trabalhar com o Villa-Lobos, como trabalhar com o Santoro, como trabalhar com os americanos com quem ele trabalhou, tipo o Donald Martino e outros mais, faziam ele entender melhor a música do passado também. Como que a visão do que os compositores pensam no processo deles com o instrumentista afetou a forma dele tocar Bach, afetou a forma dele tocar Beethoven. E isso foi uma coisa que me marcou na época, quando ele disse. Então, acho que essa interação sempre existiu, compositor e intérprete, que é a nossa vanguarda, mas os intérpretes agora estão levantando a bandeira que estudar os intérpretes também é importante. Afinal de contas, tem informação disseminada sobre quais são os conceitos básicos de ensino do Parisot, é importante para o Brasil inteiro, é importante para todos nós. E se alguém tem que fazer isso, somos nós, apesar de que, finalizando mesmo agora, eu acho que um dos trabalhos mais bonitos que se tem de música brasileira é do professor Michael Ude, da Universidade de Karlsruhe, que acho que o livro dele já deve estar com 800 páginas, mais ou menos, em alemão, sobre... e toda vez que eu encontro com o professor Michael Ude, ele chega com peças que eu nunca tinha ouvido falar e nem sabia que tinham sido compostas, uma melhor do que a outra, mas que está fazendo nós, professores brasileiros, um pouco os olhos sobre um repertório imenso do século XX que não é tocado. Que simplesmente não é tocado e que está meio que perdido nas bibliotecas por aí. Então, assim, nós, professores brasileiros, levantamos essas bandeiras, mas às vezes somos surpreendidos com coisas magníficas, como o trabalho do professor Michael, que tanto ilumina de repertórios novos e práticas novas sobre a performance. Bom, acho que esse é o panorama, em linhas rápidas, do que eu vejo da pesquisa em performance no Brasil. Hoje em dia, o nosso papel de pesquisador na área, sendo que a pesquisa que mais me interessa é da relação compositor-intérprete, é a produção de novas obras e a performance de obras já compostas, que por um motivo ou outro não foram trazidas à vida ainda. Acho que essa é uma das grandes funções da universidade, que tem começado a decolar nesse sentido, com a simbiose que está mais próxima do compositor e intérprete. Obrigada, Fábio. Eu acho que a gente precisa aqui reconectar o professor Alexandre. Ele está conectado. Quer pôr o vidinho? Aí. Alexandre voltou. Alexandre, a gente não está te ouvindo. Vocês me ouvem? Muito.
quer dar uma palavrinha só para ver se a gente te ouve? O áudio de vocês chega muito cortado para mim. Não sei como é que eu estou chegando para vocês. Agora você está chegando bem. Tá. A última deu um soluço, mas agora está bem. Pouquinho. Tá bom. Então você quer dar sequência? Aqui. Vamos lá. Eu vou pedir, se tiver complicado de áudio, para vocês me avisarem, tá bom? Tudo bem, a gente te avisa. Tá, Joia. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite do festival, né? Salientar a importância desse encontro, que tem se repetido, enfim, sempre com muita efetividade. Agradecer especialmente a Thaís, né? E reiterando o agradecimento a Thaís por estar nessa mesa e agradecendo também ao Fábio por compartilhar as ideias conosco, né? Bom, eu tinha preparado um PowerPoint para a gente apresentar aí, mas por conta dessa questão do Skype eu vou optar por ir falando mesmo e vocês terem, enfim, a gente ter pelo menos esse contato visual, né? Pedir desculpas por eu não estar aí, teve um desencontro em relação a passagens, então, enfim, a gente sempre pede um pouquinho o fato de estar por Skype, mas, enfim, é um recurso que viabiliza a gente participar nesses casos de imprevisto, né? Tudo bem aí? Tá, joia. Então, eu fiz alguns apontamentos sobre, enfim, pensamentos que eu tenho tido em relação não apenas à performance da música contemporânea relacionada à pesquisa, mas à performance musical como um todo relacionada à pesquisa e, sobretudo, à pesquisa acadêmica, né? Que é um ambiente que todos nós estamos, a maioria de nós está aqui no momento, né? Então, são pensamentos que passam o debate entre arte e pesquisa, né? A gente sabe que essa relação de arte e pesquisa na academia nem sempre tem sido muito harmoniosa. Então, passa por questões sobre que tipo de pesquisa o artista, de uma maneira geral, faz, né? Se a produção de arte envolve pesquisa, ou seja, se todo artista é por si um pesquisador, que tipo de pesquisa e em que grau, né? E uma outra questão é se a arte é ou pode ser considerada produto de pesquisa, né? Isso é uma coisa que eu tenho muito clara para mim, que sim, pode ser considerado, mas a gente ainda encontra certa resistência tanto na academia, nos programas de pós-graduação e nas agências de fomento, né? Na hora de submeter projetos, quer dizer, o que você vai apresentar como produto de um projeto? Pode ser uma composição, pode ser o registro de uma performance, enfim, é esse tipo de coisa que a gente precisa, de fato, estar discutindo sempre, né? Para ter essa afirmação cada vez mais forte. Enfim, voltando a nós artistas, de uma maneira geral, produzimos, né? Enfim, a gente tem uma pesquisa diária, que é uma pesquisa de repertório, uma pesquisa de maneiras de tocar, né? Mas nem sempre a academia reconhece isso como, de fato, uma pesquisa científica, né? Entendendo como pesquisa científica uma pesquisa que envolva uma produção mais sistemática de conhecimento, né? E a gente falando de conhecimento, a gente pensa aí nas categorias que, em geral, as teorias de conhecimento propõem, né? Que é o conhecimento filosófico, mais racional e especulativo, o conhecimento religioso, fundamentado no dogma, na fé, conhecimento empírico, que é o conhecimento do cotidiano, das nossas vivências, e, por fim, o conhecimento científico, que é esse conhecimento mais sistemático que a academia prega, né? E aí a gente tem um embate entre o lugar do artista e o lugar da pesquisa científica, né? Porque a gente ainda encontra o entendimento de que a pesquisa científica está vinculada ao pensamento científico e a pesquisa artística, sobretudo a performance, que tem esse viés prático muito forte, está vinculada a um conhecimento mais empírico, né? Então a gente tem esse embate aí a ser enfrentado, né? Enfim, a gente precisa defender uma pesquisa artística que seja uma pesquisa que não seja só científica, mas que também não seja
só empírica, né? E que possa produzir um tipo de conhecimento que não está dentro desses conhecimentos citados, que é o próprio conhecimento científico, ou conhecimento artístico, desculpa, que é um conhecimento de processos e resultados simbólicos e sensíveis, né? E aí, aproximando um pouquinho mais da temática da nossa mesa, vem a pergunta sobre a situação do intérprete ou do performer como pesquisador, né? Então, tentando responder aqui a primeira pergunta, se o artista, o intérprete, o performance por sua própria atividade, um pesquisador, a gente pode dizer que sim, né? No meu ponto de vista, mas desde que a sua prática exceda aquela prática rotineira, né? E envolva um aspecto de inovação, de problematização, de reflexão, de documentação desse processo, e a gente tem que pensar que tipo de documentação, e, sobretudo, uma coisa que a música contemporânea pede muito, de disseminação desses processos e dos seus resultados, né? E isso tem muito a ver com a música contemporânea, a nossa prática da música contemporânea, ou seja, ela propicia esse tipo de atuação de pesquisa do intérprete, né? Porque o intérprete da música contemporânea, ele está continuamente em contato com o novo e com o inédito, né? Seja em termos de repertório, seja em termos de meios, seja em termos de técnicas, seja em termos de comportamentos artísticos. A gente sabe que tem propostas musicais atuais que corrompem completamente a situação clássica, tradicional de compositor, intérprete, partitura. Então, insere todos esses agentes num fluxo colaborativo muito mais líquido, né? Enfim, pesquisa de novos processos e resultados. E a questão de disseminação, que é divulgação, que é uma demanda própria da música contemporânea, né? Bom, uma outra questão que eu queria colocar é a performance como pesquisa ou a pesquisa como performance, né? A gente sabe que as artes, especificamente a música, ela demorou um tempo para se afirmar como área, como sub-área de pesquisa científica, né? Então a gente foi herdando modelos, herdando métodos, né? Assumindo heranças, né? Desde as ciências físicas e naturais, passando pelas ciências humanas e sociais, até chegar às nossas próprias demandas e nossas próprias características da nossa área de artes, né? E aí a gente tem um segundo momento, que é o reconhecimento e a afirmação das nossas identidades e especificidades, ou seja, a gente tem uma postura crítica em relação a todas essas heranças de métodos e modelos científicos que a gente teve das outras áreas, e saber que está no momento da gente abandonar algumas e assumir os nossos próprios processos, né? A gente tem algumas conquistas que a gente pode citar, uma delas é o Qualis Artístico, por exemplo, que é uma referência de avaliação que ainda precisa evoluir, né? Tem ainda problemas, mas é uma grande conquista no sentido de que insere a produção artística, o produto artístico, como um resultado de pesquisa. É um reconhecimento importante da nossa área. Então, nesse processo, tanto de assumir heranças de outras áreas, como de afirmar suas próprias características, a gente teve na área de música algumas sub-áreas que avançaram no primeiro, né? Então, as próprias musicologias, que herdaram métodos da filologia, das teorias estéticas, da filosofia, da historiografia, ciências sociais, ferramentas analíticas, etc., né? Educação musical é uma outra área que herdou muito da própria área de educação, da própria filosofia, das ciências sociais. E as nossas sub-áreas, por assim dizer, criativas, não que as outras não sejam, mas que envolvam o processo criativo e a previsão de um produto artístico, vieram depois, né? Então, a composição assumiu, a gente sabe que no primeiro momento, um viés musicológico de analisar obras e acatar modelos, ou de autoanálise de compositores assumirem uma pesquisa musicológica da sua própria produção. Eu cito, por exemplo, Almeida Prado, lá da Unicamp, que fez seu doutorado sobre sua própria obra, né? E no segundo momento, a composição se afirmou como uma sub-área de produção criativa mesmo, né? Música e tecnologia também como uma área vinculada à composição, mas que tem um apelo muito forte em termos de atualidade
e de inovação. E a performance, ela ficou um pouquinho de lado, porque ela não despontou nela, a princípio, nenhuma dessas características. Então, ela não teve nenhuma herança forte das humanas, por ser uma sub-área criativa, mas que tem um viés prático forte, e nem o reconhecimento criativo que a composição teve. Então, a performance teve que lidar com isso ainda, de se assumir como uma área que tem importância criativa, que compõe muito das composições em si, em termos de nuances e de questões concretas, de sonoridade de fato, que a notação musical não pode prever. E, além disso, o viés prático da performance, ele foi tratado por um bom tempo como uma coisa pejorativa, né? Como uma coisa que afasta o músico de reflexões mais teóricas ou mais críticas, né? E nós próprios, performers, a gente, de certa forma, a gente caiu nessa armadilha, né? E o próprio Fábio reportou isso, né? As pesquisas em performance, no primeiro momento, elas assumiram um viés musicológico em vez de tratar da própria performance, né? Então, a gente pega as pesquisas em performance da década de 90, né? São pesquisas que propõem análise de repertório, muitas vezes uma análise pior do que os próprios analistas fariam, mas é como uma necessidade de se legitimar de uma área que ainda não estava muito definida, né? Quando, na verdade, a gente não precisa recorrer à musicologia, à análise, mas no sentido tradicional dessas sub-áreas, mas a gente pode assumir que a gente tem muito a falar sobre a performance própria, né? E essa seria a nossa principal contribuição. Enfim, diante disso, a gente tem algumas novas perspectivas, né? Uma delas é a musicologia da performance, né? Ou seja, você poder estudar a música não como um texto, não como partitura, mas estudar a música como música tocada, música em performance ou música gravada, né? Inclusive um estudo que abre espaço para aspectos não notacionais ou para práticas, sejam de culturas tradicionais ou práticas atuais de música que não envolvem notação, não tem partitura, né? E uma outra perspectiva é o próprio crescimento da pesquisa artística, né? Que ela absorve aspectos da própria noção de pesquisa performativa e das pesquisas guiadas pela prática, né? Então, eu elenquei aqui algumas características dessa linha de pesquisa artística que a gente pode nos nortear para tentar estabelecer uma prática de pesquisa que concilie a questão artística de uma maneira harmônica, né? Então, uma das características, não apenas colocar a prática no processo de pesquisa, mas guiar a própria pesquisa pela prática, né? Afirmar a prática artística como pesquisa ou como fio condutor da pesquisa, né? Propor uma pesquisa conduzida não por um problema, não por uma questão, um questionamento em si, mas por um impulso artístico, um impulso criativo, né? Propor uma pesquisa que não fale mais ou exclusivamente sobre a música, mas que fale por meio da música, que use a própria música, o próprio fazer musical, como um meio de expressar os seus resultados de pesquisa, né? Contribuir para o fim da dualidade entre artista e musicólogo, artista e pesquisador, ou seja, o artista que produz a música e o pesquisador que analisa essa música produzida, mas sim assumir que o artista pode, por meio da sua própria produção, falar da música de uma maneira científica e, ao mesmo tempo, artística, né? E propor uma ênfase que não seja mais no produto acabado, mas no processo. Ou seja, isso diz muito respeito à nossa prática interpretativa, de performance, sobretudo no que diz respeito à música contemporânea. Ou seja, muitas vezes o valioso não é o resultado desse processo interpretativo, da construção de todo o estudo técnico, o estudo reflexivo que o intérprete faz para levar a termo uma boa performance. Então, não apenas esse resultado é importante, mas todo esse projeto. Qual foi esse trajeto que o performer percorreu e que ele muitas vezes percorre no seu estúdio, no seu ambiente de estudo, e não tem um registro, isso não é disseminado, né?
Então propôs de fato esse diário de bordo, como que eu construí essa performance dessa peça como um registro extremamente rico e valioso de pesquisa artística, né? E para finalizar, conciliando tudo isso que eu propus em termos de reflexão com a temática dessa mesa, eu volto para o tema inicial, que são as funções do intérprete, e eu acrescento não apenas funções, mas compromissos do intérprete como pesquisador da música contemporânea, que, a meu ver, são 4, né? Possivelmente tem mais, né? Mas, enfim, pensei em 4 para compartilhar com vocês. Que seria afirmar o conhecimento artístico como resultado das práticas musicais contemporâneas e como produto real e viável de pesquisa. Então, por que a gente não pode agregar o produto, o registro de uma performance, o seu projeto, como resultado de um relatório de pesquisa, por exemplo, e não apenas um relatório que seja exclusivamente textual, né? Segundo ponto, engajar-se na pesquisa do novo, que é inerente ao música contemporânea, mas de novos repertórios. E essa questão de novos repertórios não diz respeito apenas ao repertório proposto hoje, mas o repertório, por exemplo, do século XX, o flamenco um pouquinho, mas que é um repertório que, boa parte desse repertório está ficando um pouco no limbo, porque já não é mais música contemporânea, já não é uma música absolutamente atual, mas é uma música que às vezes tem 50, 60 anos, mas que também ainda não é uma música clássica histórica. Então esse repertório tem sido abandonado. Então cabe a gente pesquisar isso também, né? Pesquisar novas práticas, novos meios, novas técnicas, né? Assumir uma prática que exceda a prática rotineira, isso a gente já disse, que seja inovadora em termos de proposta e disseminada, né? E engajar-se, isso é muito importante hoje, engajar-se em processos criativos colaborativos, ou seja, não pegar uma partitura pronta e ir para o seu instrumento e tentar realizar essa performance, mas estabelecer de fato um diálogo com o criador, com o compositor daquela partitura, se for esse o caso, né? E que seja de uma maneira horizontal, né? Não o compositor ditando diretrizes para a performance, mas o performer também sugerindo propostas, seja técnicas, seja sonoras, para uma melhor efetivação dessas obras. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que o áudio não tenha comprometido muito, e mais uma vez agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Gostaria de, talvez primeiro, a Thaís tem aqui para falar. Bom, o que eu ia compartilhar com vocês, na verdade, é um pouco do que, de forma geral, me interessa, que é a função de nós como músicos dentro da música contemporânea, no panorama geral. E claro que não podia deixar de abordar esse ponto dentro do tema, que são as funções do intérprete como pesquisador. Então, a perspectiva que eu coloquei é justamente a posição do intérprete na música contemporânea e como a pesquisa pode, então, ajudar que haja uma aproximação do intérprete com a música contemporânea, como o Fábio já comentou e o Alexandre também, nas situações de pesquisa e possibilidades de aproximar o intérprete da obra como um todo. Então, pensando no intérprete, primeiramente, um contexto histórico, é importante a gente lembrar que a figura do intérprete começou a se destacar justamente quando houve uma necessidade ou um interesse de focar mais nessa função de intérprete, né, no instrumento, e se dedicar a isso separadamente do compositor, né? Por muito tempo, e apenas no fim do romantismo principalmente, começou a haver mais essa separação e o destaque dos intérpretes, né, desvinculados de serem necessariamente compositores. E muitas vezes, né, nesse período, principalmente, por exemplo, Clara Schumann e Rubinstein, uma escola de compositores russos no fim do século XIX, começo do século XX, que se destacaram muito como intérpretes importantes, mas é interessante ver que eles estavam muito relacionados com os compositores da época. Alguns, claro, Clara Schumann também se destacou como compositora, outros compositores
Feinberg, também um pianista russo, que também compôs, mas então, eles tinham essa relação muito próxima com os compositores da época. Então, eles se destacaram muito como intérpretes e tocavam muitas composições da época. E depois, se você pegar como algumas leituras de outros compositores nos meados do século XX, por exemplo, Copland, o livro que ele escreveu sobre música, Copland on Music, que foi publicado na década de 60, ele fala nesse livro sobre a música contemporânea, sobre os intérpretes, e ele fala justamente sobre essa preocupação de ver nos repertórios apresentados a mesmice do mesmo repertório de sempre, que se repete, e até coloca indignado como compositor, como é que eu conseguiria, se eu fosse intérprete, ficar preso a um mesmo repertório, temporada após temporada, né? E era uma qualidade que acontecia, que ele via não só nos Estados Unidos, onde ele morava na época, mas também em muitos lugares do país, do mundo. Eu cito o Copland porque esse livro é bastante interessante que ele escreveu, e ele viveu 90 anos também, né? Então ele teve essa visão, nascido em 1900, morreu em 1990, então teve uma visão abrangente dessa trajetória aí do século XX, e coloca justamente essa preocupação da função do intérprete na música. Ele coloca, até cita naquele livro, que no ponto de vista dele, ele estima que 7/8 das performances dos compositores, principalmente das orquestras, eram de compositores de outras épocas, né? Enfim, que não os nossos contemporâneos ou mais próximos da nossa realidade. Fala que 75% dos intérpretes, dentro da perspectiva da realidade dele, musical, não estavam ligados com compositores da sua época. Então, dentro da experiência dele, coloca uma perspectiva bastante diferente do que a gente vê aí numa situação no fim do século XIX, quando começou a surgir essa, digamos, uma ruptura dos intérpretes se destacando do necessariamente compositores das obras, né? E apesar de acreditar que isso esteja mudando, recentemente também li no livro 100 anos da música brasileira, um dos capítulos sobre ópera, que foi do João Luiz Sampaio. Ele, inclusive, intitula o capítulo Ópera, um Eterno Retorno, porque ele vai falar da ópera no Brasil nos últimos 100 anos e cita que entre 2006 e 2013, só foi uma ópera brasileira estreada e ainda em forma de concerto. Então, a gente vê que é uma situação ainda que existe essa distância, de alguma forma, por algum motivo, da música sendo feita hoje e o intérprete, né? Então, por que seria essa distância da música do século XX, essa distância do intérprete que ocorre? E fiquei pensando justamente na posição que a gente vê hoje como pesquisador, professor dentro da universidade de graduação e pós-graduação, que é onde muitas vezes o aluno vai ter o primeiro contato com esse tipo de música. E a gente está tão acostumado a ver os elementos musicais estruturais da música de uma certa forma específica, e quando você não encontra esses elementos estruturais dessa forma que você está acostumado, então há essa dificuldade a mais de entender a linguagem do que está acontecendo, né? E principalmente por não ser algo linear, ou não seguir uma forma que a gente está esperando. Então, por exemplo, se a gente pensar na harmonia, né, nos pilares de dissonância e consonância que é usado em toda a história da música, principalmente no período clássico, que é a base da forma sonata que a gente fala tanto, né, que todos estudam, né, na universidade, que é baseado justamente nisso, na aproximação e no distanciamento da consonância, na volta do retorno da tônica ali. E isso, como essência, perde a importância dentro da música contemporânea. Não que não exista, né, mas perde a importância como uma estrutura elementar que deve ser seguida. A melodia, de uma forma similar, do mesmo jeito no período clássico, que a gente vê as melodias acompanhadas, muito claras de serem encontradas, o desenvolvimento da ópera, no romantismo, sendo usadas de uma forma muito expressiva, e mesmo no período romântico, o tema sendo como
como elemento muito importante, porque servia de forma unificadora de obras muito extensas, né, das obras monotemáticas. Então, ainda é um elemento muito importante. E muitas vezes, nas músicas, a gente não tem necessariamente um tema definido que vai servir como fio condutor daquela obra. E o ritmo, que claro, que até talvez com uma ligação no desenvolvimento da escrita musical, que acaba tendo essa ruptura com a necessidade de usar a barra de compasso, ou às vezes até ao contrário, de ter uma indicação muito precisa, de marcas de compasso diferentes, um atrás do outro, que é diferente do que naturalmente se estuda de forma mais estruturada, principalmente no início da carreira musical da maioria das pessoas. Inclusive essa questão da notação, eu achei interessante essa questão, porque até hoje a gente acha, a peça que a gente está tocando, né, Fábio, que a parte do piano, vocês vão ver na sexta-feira, a parte do piano é inteiramente dentro do piano, usando harmônicos e multifônicos, mas na verdade isso não é uma escrita nova, né? Não é, isso em si não é tão inovador, porque na década de 20, Cowell já estava escrevendo dessa maneira. Então, para quem não conhece, Henry Cowell foi um dos primeiros a usar essas técnicas estendidas no piano, inclusive a harpa eólia, que é uma das peças mais conhecidas dele. Para quem não conhece, pode até soar como uma harpa realmente, mas na verdade é um piano. Então, isso não é uma técnica nova, não é tão inovadora, já vai fazer quase 100 anos que já vem sido usada nas composições, mas que ainda é vista de uma forma um pouco diferente. Talvez isso seja um dos elementos que distanciam os intérpretes, de forma geral, a música contemporânea. Então, voltando ao livro do Copland que eu citei, ele tem um capítulo especialmente focado para intérpretes na nova música, né? Intérpretes in the New Music, na época, de novo, década de 60, mas ele pergunta o que é, afinal, a responsabilidade do intérprete na música? Não é manter a música inteiramente viva e renovada? Na opinião dele, ele fala que um dos pilares que estruturam o senso de responsabilidade do intérprete é sua relação com a música do seu tempo. Não só ele, né? Muitos outros compositores, como Hindemith, também colocam a função do intérprete como muito importante dentro do estabelecimento da linguagem que o compositor vai usar. Mais recentemente, em algumas conversas com Edson Zampronha, ele também deixa muito claro a importância da sensibilidade do intérprete entender não só a escrita, o que está na partitura, mas sim a linguagem e a mensagem empírica que está vindo daquela ideia. E no caso do Edson, principalmente, entender os timbres que ele está querendo alcançar, como que ele trabalha os harmônicos no piano, principalmente. Então, tudo isso faz parte do estudo da obra em si. Outra citação que eu queria mencionar é justamente do Feinberg, esse pianista que eu comentei, também compositor russo, que fez um texto muito interessante também sobre os compositores e intérpretes. E nesse texto ele discorre sobre o intérprete de sua própria música, do compositor como intérprete, né, que seria o caso ideal. Claro que talvez a melhor interpretação da obra é do compositor. Ele até se pergunta, será que é mesmo, né? Existe essa discussão, mas enfim, ele faz essa discussão, mas ele coloca que então a função do intérprete seria justamente dar o melhor possível para finalizar a ideia que o compositor começou. Então, a minha proposta seria justamente pensar em como a pesquisa pode ajudar a ter essa aproximação entre intérprete e a música contemporânea. E como o Fábio e o Alexandre já citaram, algumas de formas diferentes, mas já citaram exatamente isso, que não é a pesquisa da técnica pura que vai levar a esse conhecimento, principalmente porque a gente tendo um conhecimento embasado da ideia final musical que a gente quer produzir, a técnica que a gente vai usar, ela vai ser resolvida nesse processo, né? Não só uma descrição da partitura, como também foi falado, porque pensando na música como o intérprete, como o finalizador da ideia do compositor, então, se a gente pensar na ideia musical, algo que não é palpável, ela é colocada de forma restrita e reduzida para a partitura, certo? O compositor tem que passar aquela mensagem de alguma forma, e depois o intérprete
volta a fazer aquela ideia em algo intangível novamente, que seria a música. Então, uma análise simplesmente descritiva da partitura, sem essa análise empírica do que está sendo colocado ali, ela reduz a música novamente ao que está simplesmente colocado na partitura. Então, a minha proposta justamente seria isso, é um trabalho em conjunto, claro que um trabalho em conjunto com o compositor, pela experiência que eu já tive até hoje, o melhor dos mundos para o intérprete, porque te dá uma visão muito ampla e, em alguns casos, única, que nós, como intérpretes pesquisadores, dificilmente conseguiríamos chegar por nós mesmos àquelas conclusões. E esse trabalho em conjunto com outros profissionais pesquisadores também, no campo da análise ou musicologia, que podem se complementar e não necessariamente ter a percepção que o intérprete tem a necessidade de poder entregar o mesmo material que um musicólogo entregaria do mesmo jeito, e o contrário também não é verdade. Então, essa seria a minha proposta de discussão. Obrigada, Thaís. Também queria, então, chamar ao público para perguntas e contribuições aqui junto ao Fábio, ao Alexandre e a Thaís também. Acho que, Francisco, você tem um microfone com você que você possa passar para alguém? Ou esse mesmo? Atrás, mas, professor Marcelo. É porque daí a diferença, a gente demora uns 10 segundos até perceber. Oi, boa tarde. Então, para o Alexandre, fazer uma pergunta sobre o que ele falou, dos novos tipos de pesquisa relacionados à performance. São duas coisas, né? Primeiro, se ele poderia dar um exemplo de pesquisa que já foi feita utilizando como resultado a própria performance. E segundo, falar um pouco, se é que eu entendi direito, sobre o próprio intérprete, né, que é o pesquisador, servir de objeto de estudo para a própria produção científica, na área da música, claro. Obrigado. Eu vou responder a primeira pergunta e depois eu vou pedir para repetir a segunda, porque cortou o áudio e eu não entendi direito. Tudo bem? Tudo bem. Então, em termos de pesquisa artística, né, a gente tem, tanto em termos de processo quanto de produção, alguns modelos já consolidados na Europa. Então, o Instituto Orfeu em Ghent, por exemplo, é uma referência que está tendo pesquisas já com essa proposta de produção artística como processo e produto, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem, a gente ainda, enfim, está apegado a um resultado textual, né, de produção científica, mas a gente tem núcleos nos quais a produção artística está muito presente, está muito, conduz não apenas as produções de pesquisa individuais, mas as produções do grupo de pesquisa. Então, vou citar dois exemplos. Um é o NUSON, na USP, que é o Núcleo de Sonologia, que ainda são todas integradas, as discussões são todas em plenárias, né? Todos os pesquisadores, desde nível de iniciação científica até pós-doutorado, discutindo as questões inerentes à sua própria pesquisa e questões em comum à pesquisa em geral do grupo. E nesse núcleo tem as propostas de produções artísticas. Então, ainda, enfim, a sua pesquisa individual,
existem grandes projetos artísticos que articulam todas essas pesquisas, né? E que confluem seus resultados, as suas experiências, as suas reflexões para grandes produções artísticas mesmo, né? E que inclusive são disseminadas no site do núcleo, né? Um outro núcleo que tem aqui no Brasil que tem um viés artístico muito forte é o NICS, na Unicamp, que é o Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora, e que tem esse viés de articulação de música com tecnologia, mas, enfim, podem ter vieses analíticos também, mas com resultado, com a ênfase prioritária em criação musical, né? E lá a gente visualiza muito claramente também pesquisas artísticas, pesquisas científicas, vamos dizer assim, cujos processos e resultados artísticos são muito fortes, têm um potencial e um valor muito grande, né? Ainda na Unicamp, a gente tem a proposta, já desde 2013, de uma das linhas de pesquisa, que é a linha Estudos Instrumentais de Performance Musical, de que um dos requisitos para a obtenção do título é um recital, né, tanto para mestrado, doutorado 2, mas um precisa ser registrado, né, e o registro desse recital, esse produto artístico, deve obrigatoriamente compor o volume final de dissertação ou tese. Então, a época que isso foi criado, tinha inserção de um CD com esse registro, etc. Né? E esse recital, entendido como produto do processo de pesquisa, ele é avaliado pela mesma banca, pelos mesmos examinadores da defesa de dissertação ou tese, né? Então, esses são um dos encaminhamentos que eu tenho vivenciado, provavelmente tem outros, aqui no Brasil, que eu acho que são passos importantes para a gente ter a pesquisa artística mais referendada aqui, né? Enfim, aí eu vou pedir para repetir a segunda pergunta, que cortou o áudio e não consegui compreender. Tá bom. Obrigado pela resposta. A segunda pergunta tem a ver também com isso, que é o ato de o próprio pesquisador e intérprete servir de objeto de estudo numa tese ou num artigo. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso e se nesses exemplos que tu deu é o caso, né, de eles mesmos se estudarem as próprias performances, enfim. Entendi. Então você está falando de um intérprete pesquisador que vai acatar a sua própria prática como pesquisa, como norte da sua pesquisa. Assim, eu queria saber só o que... não que eu esteja fazendo isso ou que eu vou fazer, mas falar sobre isso, se já tem algum caso assim, se é questionado esse tipo de coisa, né? Porque eu sei, assim, até onde eu sei, que a gente não se coloca como objeto de pesquisa, por exemplo, uma tese, sabe? Mas, claro que isso é um valor, assim, que pode ser abandonado ou pode ser rompido, né? Então, olha, eu acho que tem alguns riscos nisso, né? E algumas liberdades. Eu posso te dizer que a minha tese de doutorado, que foi sobre o Klavierstück 11 de Stockhausen, tem um último capítulo que é todo fundamentado na minha prática e na minha experiência com essa obra, né? Enfim, então eu acatei como objeto de reflexão o meu próprio processo de aprendizagem dessa obra, que foi bastante longo e bastante árduo, e a partir disso eu tracei estratégias e diretrizes para soluções específicas, seja técnicas, sejam musicais, sejam de leitura dessa obra. E, enfim, essa tese foi submetida à defesa e dela resultaram artigos que foram publicados. Eu nunca recebi nenhum questionamento em relação a isso, ao fato de eu ter acatado a minha própria vivência dessa obra como um norte de um capítulo da tese. Então, enfim, eu assumi esse procedimento e nunca tive nenhum problema, né? O risco que eu vejo
não só nisso, mas no processo de pesquisa todo voltado para a performance, é de um processo que traga contributos e ganhos apenas para você, né? Então, um processo por meio do qual você vai se tornar um músico melhor, né? Mas que isso não seja coletivizado, né? Então, esse eu acho um problema, né? Então, a gente precisa tentar sair desse nosso eixo, que é o do nosso estudo, do nosso preparo. E quando eu falo estudo, não é estudo técnico de leitura, mas estudo no sentido amplo, de concepção de uma obra, reflexivo, teórico, de investigação e tal. Mas que isso não faça apenas que nós nos tornemos intérpretes melhores ou que a gente toque melhor essa peça, mas que a gente possa compartilhar e que isso possa alavancar o estudo dessa obra ou de outras obras que tragam desafios poéticos ou técnicos parecidos com essa. Então é mais ou menos isso que eu penso. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Legal, obrigado. Obrigada, Maurina. Alexandre. Opa. Então, eu queria perguntar mais alguém que teria algum professor Luiz. Então, boa tarde. Na verdade, não é uma pergunta, mas um comentário assim, sobre essa relação do compositor com a universidade e o conhecimento científico, né? Me parece que o trabalho da composição no século XX, né, dentro desse contexto da música nova, ele sempre foi um trabalho de pesquisa, uma pesquisa artística, uma pesquisa de linguagem musical, né? Então, ele tem um lado científico já embutido, né? E sempre foi prática dos compositores falarem sobre a música, né? Principalmente na Europa, sobre a música deles, né? Altos discursos sobre a música e como é que ela é feita, etc. Então, isso facilita para o compositor estar na universidade, né? Mas a questão essa ideia, né, que o Alexandre falou, da produção artística ser o próprio veículo do discurso da pesquisa, né? Ou seja, a performance é o meu artigo, vamos dizer assim, né? Ou a composição. Não sei se eu estou te entendendo errado. A composição é já um manifesto teórico, vamos dizer assim, também, né? Isso me lembra um pouco o Luciano Berio dizendo que a melhor análise de uma sinfonia é compor outra sinfonia, né? Mas isso aí fica difícil no mundo da universidade, né? Então, e por outro lado, facilitado pelo fato de que a gente sempre fala muito sobre o que a gente escreve. Então, eu só queria comentar isso. Não sei se tem alguma reação. Obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Mais uma pergunta, né? É melhor. Talvez, Matheus, dá para baixar um pouquinho o volume, por favor, em geral. Oi. Boa tarde. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, professor? Eu sou aluno aqui do mestrado em composição, sou orientando o professor Acácio. Eu sou o primeiro aluno aqui de composição. Aqui eles estão atentos a esse... A linha de pesquisa aqui de práticas interpretativas, ela é junto com a de processo criativo, né, de composição. Isso é bacana. Mas eu estou tendo um problema, assim, uma dificuldade, por ser o primeiro talvez, né, encontrar pessoas que toquem as minhas músicas para eu poder ouvir isso, né, e justamente ter essa troca com os intérpretes de coisas técnicas, enfim, até não técnicas, né? Não tem problema nenhum. Eu tenho dificuldade, queria de repente até propor abrir uma bolsa para esse tipo de coisa, porque agora vai ter mais compositores, né? Vão ter mais alunos no mestrado, de repente abrir um tipo de bolsa para os bacharelos, as pessoas que estão fazendo bacharelado no instrumento, para poder ler as partituras e ter essa troca, porque ele já tem muitas partituras, né, para ler, muitas músicas para ler no curso
deles, né? O professor Alexandre, ele falou que na Unicamp eles estão fazendo CDs para anexar junto com as pesquisas, né? Eu acho que não só os intérpretes, é uma boa fazer isso, para os compositores também, porque a gente acaba mandando só a partitura, né? Sem nenhum tipo de... Claro, tem o recital aqui, mas, enfim, eu não vou nem entrar no mérito de gravação, porque aí envolveria mixagem, enfim, né? Qualidade de gravação, estúdio. Mas, de repente, com uma bolsa, você pode conseguir fazer um recital muito mais próximo ao que o compositor acha que é próximo da sua música, né? Daquilo que ele quis, né? Senão você vai gravar uma música, vai apresentar uma música muito aquém, talvez, daquilo que ele pensou e comprometa o resultado, né? Então, é uma sugestão, se de repente poder fazer isso. Aproveito aqui o professor Alexandre, que é professor do bacharel, a professora Thaís também. Enfim, para falar isso daí, depois se quiser comentar alguma coisa. Obrigado. Oi. Só uma ideia do que a gente faz na FRN que eu queria compartilhar, mas também antes, todo o que o Alexandre estava respondendo a pergunta, acho que uma das metodologias também que a gente tem se apoiado atualmente nesse trabalho do compositor sobre a obra dele, ou do intérprete sobre o seu processo, é na autoetnografia, que já é uma metodologia consolidada. Então acho que a gente nem tem muito mais esse dilema, né, Alexandre? Depois da consolidação, desde que a gente trouxe isso para a nossa área, mais uma vez trouxemos de outra área, né, da antropologia, né, professora Cássia, que veio esse conceito. Mas sobre esse dilema dos compositores que precisam ter as obras dele tocadas durante o curso, isso daí é o laboratório fundamental de qualquer curso. Mas eu acho que não só para o compositor, como para o intérprete também. A gente teve uma outra solução na UFRN, que foi, na verdade, o curso ele é focado na produção do século XX e XXI. E tem uma aula semanal, que é o laboratório de técnicas contemporâneas. Esse laboratório, a gente geralmente faz ligações com compositores de outras universidades. Cada semestre, a gente escolhe uma. Teve um semestre que foi a Unicamp, outro foi a USP, e tem da Paraíba também, e o que a gente faz é abrir para os alunos de composição escrevam fragmentos, 2, 3 minutos, para a formação que a gente tem, que é a turma que está no semestre, que pode ser às vezes 3 cellos, um violino, um percussionista, e não precisa escrever para todo mundo junto, mas pode ser formações dentro dessa. Mas o que tem sido interessante é que para os alunos de composição tem sido um laboratório fantástico, porque são músicos que tocam muito bem, como o mestrado. E também para os alunos de performance tem sido muito interessante. E tem um caso que eu contei hoje de manhã, da Bienal, não a última, a penúltima, uma peça do Silvio Ferraz que ia ser estreada para cello e grupo de câmara, e que teve uma tragédia. 4 dias antes, o violoncelo tomou um tiro. Santa Teresa, no Rio. E rodou-se o Brasil todo atrás de alguém para tocar a peça do Silvio. Que se você não tocou música contemporânea, pode esquecer que não vai dar para aprender em 2 dias, porque é complicadíssima. E eu lembro que eu falei para o Flávio na época, ele tem uma menina aqui no programa de mestrado que faria isso. Eu não vou achar alguém com mais estrada. Não achou. Alguém que topasse o desafio, e a Kaline em um dia aprendeu a peça. Fantástico. Trabalhei com o Silvio no dia seguinte. E eu acho que aquela peça foi um dos destaques da Bienal do penúltimo ano, o responsório. O pessoal que estava presente, com quem eu conversei, o Litorino, o Wellington Gomes, todos ficaram impressionadíssimos, achando que a Kaline teve anos para se preparar para aquilo. Mas isso veio do hábito que ela tinha de semanalmente ter que trabalhar peças novas, dialogar com os compositores. Então esse efeito é produtivo não só para os compositores, mas para os alunos de performance também. E essa na UFRN foi o jeito que a gente solucionou, porque a bolsa tem sempre, é bom, mas tem sempre quantas bolsas você vai precisar, né, para um recital, qual é a formação. Então esse daí foi o nosso caminho por lá, além desse que o Alexandre citou da
da gravação sempre, do registro das coisas. Esse foi o que a gente adotou por lá. Eu queria comentar o fato, estão ouvindo? Certo. Um outro caminho, Fábio, eu acho que você abriu uma vertente importante. Eu sou professor de composição na Unesp. E lá nós temos... eu tenho tido a possibilidade nesses últimos anos de aula de classes de composição heterogêneas, eu fiz um convênio com os instrumentistas da graduação. Então nós coloquei dentro do meu curso a obrigatoriedade mensal dos fragmentos com os instrumentistas. A responsabilidade disso acontecer é dos alunos de composição. Como o trabalho que eu proponho mensal de composição constante, de desenvolvimento de técnicas tradicionais e do século XXI, eu faço com que eles procurem, sempre que possível, os instrumentistas que tenham disponibilidade de fazer isso. Não tem deixado de acontecer. Então, nós estamos também introduzindo a ideia da interação compositores na graduação e instrumentistas na graduação. E o que disso resultou uma coisa muito importante, já há quase 10 anos, que é um programa constante, semestral, de apresentação dos compositores da Unesp, com as obras contemporâneas escritas naquele semestre. Todo ano tem isso. Então, nós temos também uma outra vertente de solução, que é só complementar. Alguém mais? São 3h40. Alguém gostaria Eu posso falar porque depois o senhor quer um microfone? Eu aprendi muito com essa palestra de vocês, viu? Eu fiquei muito interessado na afirmação do Fábio, que disse que o compositor, que o intérprete é um coautor da música. Essa é a minha visão. Porque, na verdade, quando você escreve uma música, o compositor escreve uma música, ele está, enfim, lançando num papel através de um método de grafismo, grafia musical, na verdade, através de símbolos, ideias, né? Mas quem vai realizar essas ideias, enquanto está no papel, a música não existe, né? É letra morta. E quem vai realizar essas ideias, vai transformar aqueles símbolos musicais em música viva, né? Em música verdadeira, música sonora, são os intérpretes. Então, eu queria lembrar que essa relação entre o compositor e o intérprete existe já há muito tempo, né? Praticamente sempre existiu e se tornou mais evidente a partir do século XVIII, quando começaram a surgir os grandes intérpretes que não eram compositores, né? E passaram a, digamos assim, a dar voz às ideias de outros compositores. E eles, quer dizer, sempre tiveram, digamos assim, uma preocupação, eu acho que hoje está assim, bastante evidenciada, né? A preocupação de conhecer o pensamento dos compositores, né? Sempre que possível. E muitas vezes, inclusive, os próprios compositores se valiam, né, do aconselhamento de intérpretes para compor as suas obras. Eu me lembro que o concerto para violino de Beethoven foi feito com assistência técnica do grande Joachim, que era um grande violinista da época, né? Enfim, eu mesmo tenho experiência nesse sentido, né? Por exemplo, uma peça que eu escrevi para violão, ela foi feita com assistência do Turíbio Santos, que foi quem propôs
que me sugeriu, me encomendou essa obra, né? Mas ele me subsidiou com conhecimentos técnicos do instrumento que eu não tinha, apesar de eu ter estudado um pouco de violão. Enfim, quer dizer, essa relação do compositor e intérprete, né? Ela sempre existiu, e eu fico muito feliz em ver essa preocupação que é atual do intérprete, né? Em se transformar num pesquisador também, né? Então eu queria dizer que eu aprendi muito com essa palestra de hoje, e que considero que o intérprete na verdade, como disse o Fábio, na verdade o coautor da obra. Felizmente eles não entram na questão dos direitos autorais, né? Direitos conexos. Nós entramos nos conexos. Talvez a gente já possa encerrar, então, agradecendo esse coroamento com Edino Krieger aqui, nas parcerias, celebrando essa parceria autor-intérprete, intérprete-autor. E vamos dar, então, prosseguimento. Thaís, bom, então a gente encerra essa mesa e só vamos ajeitar aqui a parte tecnológica, que na próxima vamos ter todos presenciais. Alexandre, muito obrigada pela presença virtual, deu tudo certo aqui, conseguimos, alcançamos o objetivo. Obrigada pela paciência aí com a tecnologia. Obrigada a todos.